E aí, minha família de burros inteligentes? Tudo em paz na Burrolândia. Meus burrinhos, hoje a gente vai botar o casco na mesa e falar de um tema que faz mais gente perder o sono do que barata em dia de faxina. Largar o emprego sem ter um plano. Você já pensou em chutar o balde, mandar o chefe pra PQP e sair galopando pra liberdade, sem olhar pra trás? Aposto que sim. Mas será que essa liberdade não vira uma coleira mais apertada do que a antiga? Hoje, meus amigos da Burrada Squad, a gente vai desvendar a história do burro mané, que fez exatamente isso e se lascou, e do burro inteligente, que deu uma aula de como fazer a coisa certa. Eu prometo que, depois dessa história, se até eu, que sou burro, entendi o perrengue e a solução, tu também entende. Então já vai dando um coice no botão de curtir, se inscreve no canal para não perder nenhuma palha de sabedoria e vem comigo, que a carroça do conhecimento tá carregada. A história começa num pasto que a gente pode chamar de emprego certo. Um pasto cercado, com capim que não era dos melhores, mas era garantido. Todo dia, o fazendeiro trazia a ração na mesma hora, e a cerca, apesar de limitar, também protegia dos lobos lá fora. Nesse pasto, viviam dois burros. O primeiro era o burro Mané. O Mané era um burro de bom coração, trabalhador, mas meio impulsivo, sabe? Ele puxava a carroça todo dia, sentia o peso, a canga apertando, e sonhava com a vida livre, sem ter que aguentar o fazendeiro gritando ou a carroça emperrando na lama. Ele via os passarinhos voando, os cavalos galopando soltos na planície e pensava: ah, se eu pudesse ser livre assim, sem essa cerca, sem essa ração contada, sem essa rotina chata. Um belo dia, o Mané acordou com a pulga atrás da orelha, ou melhor, com um mosquitinho da impaciência picando a paciência dele. Ele estava de saco cheio. O capim do dia estava meio murcho, o sol estava quente demais, e a carroça parecia mais pesada que o normal. Aí ele olhou pro lado, viu um buraquinho na cerca, uma falha que ele nunca tinha notado antes. E, sem pensar duas vezes, sem planejar onde ia pastar, o que ia comer, onde ia dormir, ele simplesmente deu um coice na cerca, ampliou o buraco e fugiu. Saiu galopando, com o rabo pra cima, gritando: liberdade! Adeus, pasto chato! Adeus, fazendeiro! No começo, meus burrinhos, foi uma maravilha. O Mané sentiu o vento na crina, o cheiro de mato novo, a sensação de que ninguém mandava mais nele. Ele correu, pulou e comeu umas ervas diferentes que ele nunca tinha provado antes. Passou o primeiro dia feliz da vida, se achando o máximo, o rei da cocada preta. Ele pensou: viu só? Era só ter coragem. Quem precisa de plano? A vida é uma aventura. Mas a noite chegou, e com ela, o frio, a escuridão e o silêncio. O Mané, acostumado com o estábulo quentinho e seguro, começou a sentir medo. Não tinha ração, não tinha água fresca. As ervas diferentes que ele comeu de dia deram uma dor de barriga daquelas. E os barulhos estranhos da mata faziam ele tremer as patas. Ele passou a noite em claro, arrependido, mas com muito orgulho para voltar rastejando pro pasto antigo. Os dias se seguiram, e a situação do burro Mané foi de mal a pior. Ele tentou achar um pasto novo, mas todos estavam cercados por fazendeiros que não queriam um burro sem currículo, sem experiência comprovada em puxar carroças específicas. Ou então, os pastos eram cheios de burros mais fortes e espertos que não davam chance para ele. A ração sumiu. Ele teve que comer capim seco, palha, qualquer coisa que achava no caminho. O corpo dele começou a emagrecer, a crina ficou sem brilho, e a cara de felicidade sumiu, dando lugar a uma expressão de desespero. Ele tentou fazer umas biscates, puxar umas carroças pequenas para outros fazendeiros de vez em quando, mas sem a segurança de um contrato, os pagamentos eram irregulares e a exploração era grande. Era como se ele pegasse emprestado um pouco de ração, mas tivesse que devolver o dobro, sabe? Era a dívida crescendo, a carroça pesada da vida sem planejamento. Ele se viu numa situação onde cada dia era uma luta para sobreviver, sem um teto, sem comida, sem perspectiva.
A liberdade que ele tanto sonhou virou uma prisão sem muros, onde a angústia e a fome eram os carcereiros. Ele se sentia um burro inútil, um peso morto, e a vergonha de ter largado tudo sem pensar batia forte no peito dele. Burrice custa caro, inteligência paga juros, e o mané estava pagando uma conta altíssima. Agora, meus burrinhos, vamos virar a página e conhecer a história do burro inteligente. Ele vivia no mesmo pasto que o mané, puxando a mesma carroça, sentindo a mesma canga apertar. Ele também sonhava com a liberdade, com um pasto maior, com capim mais verde e água mais pura. Mas o burro inteligente não era impulsivo. Ele era um estrategista, um observador nato. Ele via o mané reclamando, mas não via o mané agindo com sabedoria. O burro inteligente começou a observar os outros pastos, as outras fazendas. Ele conversava com os cavalos mais velhos, com os bois mais experientes. Ele queria entender como funcionava o mundo lá fora, antes de dar qualquer passo em falso. Ele percebeu que a liberdade não era só não ter cerca, mas sim ter a capacidade de escolher onde pastar, o que comer e onde morar, com segurança e tranquilidade. Então, o burro inteligente começou a agir. Primeiro, ele não largou a carroça. Ele continuou puxando, garantindo a ração diária. Mas, enquanto puxava a carroça, ele começou a economizar. Cada grão de ração que sobrava, ele guardava no celeiro dele. Era a poupança, a reserva de ração que ia dar a ele um fôlego quando chegasse a hora de mudar. Ele sabia que o fazendeiro, que a gente pode chamar de banco, nessa analogia, não ia dar ração de graça. Enquanto juntava a ração, o burro inteligente começou a aprender novas habilidades. Ele viu que alguns burros não só puxavam carroça, mas também ajudavam a arar a terra, a carregar os fardos de feno de um jeito diferente. Ele começou a praticar no tempo livre, aprendendo esses novos ofícios. Era como fazer um curso, sabe? Ele estava se qualificando para ter mais opções. Ele também começou a networkar, como dizem os chiques. Ele fazia amizade com os fazendeiros vizinhos, com outros animais que tinham trabalhos diferentes. Ele não pedia emprego, ele mostrava o valor dele, a disposição para aprender, a confiança que ele transmitia. Era como construir um currículo silencioso, uma reputação de burro competente e confiável. Um dia, depois de meses de planejamento, de ter uma boa reserva de ração, equivalente a uns 6 meses de despesas, de ter aprendido novas habilidades e de ter uns fazendeiros vizinhos interessados no trabalho dele, o burro inteligente se sentiu seguro. Ele tinha um plano B, C e até D. Ele sabia que, mesmo que o primeiro pasto novo não desse certo, ele tinha ração guardada e outras portas abertas. Então, ele foi até o fazendeiro dele, com educação, explicou que queria buscar novos desafios, agradeceu pela oportunidade e saiu do pasto antigo. Mas ele não saiu chutando o pau da barraca. Não. Ele saiu com a cabeça erguida, com um mapa na mente, sabendo exatamente para onde ir. Ele foi direto para um pasto novo que ele já tinha negociado com outro fazendeiro, onde o capim era mais verde, a água mais fresca e o trabalho era mais desafiador, mas também mais recompensador. Nos primeiros dias, não foi fácil. Todo pasto novo tem seus desafios. O capim podia ser diferente, os outros animais podiam ser estranhos, e ele teve que se adaptar. Mas, com a reserva de ração, ele não passou fome. Com as novas habilidades, ele se virou bem. Com os contatos, ele teve apoio. Ele não se desesperou, porque ele tinha previsto os obstáculos. Ele sabia que a transição ia ter uns solavancos, mas ele estava preparado para segurar as rédeas. O burro inteligente prosperou. Ele encontrou um propósito maior, um trabalho que ele gostava mais, e a liberdade que ele tanto sonhava veio junto com a segurança e a paz de espírito. Ele não virou um burro rico, mas virou um burro livre de verdade, que tinha controle sobre a própria vida, porque ele não confundiu impulsividade com coragem. Ele entendeu que a verdadeira coragem está em se preparar para a liberdade. E o burro mané, bom, ele passou um tempo muito, mas muito difícil. Quase morreu de fome e frio.
teve que pedir ajuda, comer o pão que o diabo amassou. No fim das contas, com muita vergonha e humildade, ele teve que voltar para o pasto antigo, com a cabeça baixa, pedindo para ser aceito de volta. O fazendeiro, que não era bobo, aceitou, mas com a condição de que o mané puxasse a carroça mais pesada, com menos ração, como uma punição pela burrice. O mané aprendeu a lição do jeito mais doloroso. Burrice custa caro, inteligência paga juros. Então, minha família de burros inteligentes, qual a lição dessa novela toda? É que a vida é como um pasto gigante, cheio de cercas e oportunidades. Se você está insatisfeito com o seu pasto atual, com a sua carroça, não saia galopando sem rumo. Primeiro, junte a ração, faça uma reserva de emergência. Segundo, aprenda novos truques, qualifique-se, aprenda novas habilidades. Terceiro, faça amizade com outros fazendeiros, faça networking. E quarto, só dê o coice na cerca, peça demissão, quando você já tiver um pasto novo no horizonte, ou pelo menos um bom mapa para chegar lá. Não confunda a vontade de mudar com a imprudência. O burro mané fez isso e se lascou. Aqui é a família dos burros inteligentes. E a gente não quer ninguém se lascando por aí. A gente quer todo mundo com o rabo para cima, galopando para um futuro melhor, mas com os cascos bem firmes no chão. Se até eu, que sou burro, entendi que largar o emprego sem plano é burrice, tu também entende. E aí, meus burrinhos, vocês já pensaram em largar o emprego? Já fizeram algum plano? Ou já fizeram alguma burrice dessas? Conta pra mim nos comentários. Eu quero saber as histórias de vocês. E não esquece de dar um coice no like, compartilhar esse vídeo com a Burrada Squad e se inscrever no canal pra gente crescer junto. Um abraço e até o próximo pasto.